Esse é o encontro 78, dia 28 de abril de 2019. Estamos no Evangelho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 6. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem, pelo menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se forem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão, insalubres, numa prisão de forçados vêm todas essas torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias. Pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade tem população, não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Esse aqui também. Esse é longo, né? Esse vai até 12. Melhor não parar, né? Melhor não parar. Bom, o que eu entendi foi assim. Todos os lugares têm a parte boa e a parte não boa. É apenas uma maneira. Você pode estar nesses dois lugares, no lugar bom ou no lugar não bom. Depende do que você está fazendo e do que você está pensando. Eu lembro que uma vez eu estava na minha aula e eu não entendia por que tinha coisa ruim, né? Aí eu tinha uma pessoa que estava explicando que ele falava que a terra é uma árvore. Tem desde pessoas que precisam viver lá na raiz, como se acham homens em cavernas hoje, até as pessoas que são frutas e flores lindas que essa árvore pode dar. Então todo pedaço da terra tem alguém. Depende da sua evolução, o lugar que você pode frequentar. Mas, mesmo assim, se você está num lugar não bom, ainda há esperança, dependendo de você, que você pode sair daquele lugar não bom e ir para um lugar bom. Depende do conhecimento e de boa vontade. Né? Eu acho que depende principalmente dessa última linha aqui, onde ele fala que o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Eu acho que esse é o pilar
desse texto que nós acabamos de ler, porque a crise moral ela leva a outras enfermidades, né? Ela traz outras consequências mais sérias. Então eu acho que o importante aqui é realmente a questão da moral. Eu acho que voltamos àquela afirmação de Jesus, né? Que são muitas as moradas do meu Pai. E realmente aqui na Terra nós temos pedacinhos de cada uma delas, eu acho. Desde o começo da Terra até agora tem havido uma evolução e tem havido uma melhora. E o homem tem melhorado, tem evoluído um pouco, né? Para chegar a um planeta de regeneração, que é o que vai acontecer e é o que está previsto para acontecer num tempo mais ou menos aí, que a gente espera não seja tão longo. Pois é. Voltamos a falar da regeneração do planeta já no Evangelho. E, na verdade eu tenho 2 pontos para falar. O primeiro ponto é, logo no começo, no item 6, ele fala que não se deve julgar a Terra pelas questões mais mundanas, pelas doenças, pelos desvios morais. Lembrando que muito que se noticia, muito que se divulga como noticiário cotidiano são exatamente esses desvios morais, são exatamente esses tropeços, essas provas, essas dificuldades, esses resgates, essas falhas, e acabam passando a impressão para todo mundo que no planeta só tem isso. E o Evangelho diz exatamente isso: não se julga, não se toma como todo essa parte, porque tem de tudo. Como a Rita diz, né, dentro dessa árvore que é o planeta, tem as flores, tem os frutos, mas estão divulgando só os parasitas, Só as raízes. só os parasitários. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, lembrando como falamos nas últimas semanas, da regeneração do planeta, da mudança do planeta, ele fala que quando o homem se recuperar das suas enfermidades morais, ele vai deixar a Terra. Estamos chegando num momento que vai ser o contrário. Esse vai ficar. Quem vai sair são os outros que não se curaram, e aí não para um planeta mais evoluído, mas para um planeta que tem mais dificuldades, que vai servir mais adequadamente para as provas que eles têm que passar e que não ainda superaram. Essa é o detalhe. Futuramente, em breve, a Terra não será um mundo que os evoluídos vão ter que deixar, mas a Terra onde os evoluídos vão ter que permanecer, né, para continuar, para seguir na sua jornada de desenvolvimento e espiritualização. Apesar do texto ser pequeno, eu acho que ele pegou bem o que você já tinha falado do livro e o que a Miriam está falando, está indo no caminho disso daí, que é a mudança da pessoa com a mudança do planeta. O texto é pequeno, mas o conteúdo é bem recheado.